Salve, galera, tudo bem com vocês? Vocês sabem, eu sou Gabriel Bastos, sou o professor de vocês de filosofia, né? Ficou pendente no sábado a correção dos exercícios que eu passei para vocês na última aula. A gente trocou uma ideia bacana sobre filosofia, sobre religião, né? Que são temas bastante interessantes e importantes para a gente pensar. A filosofia são temas que costumam cair com alguma frequência no Enem, focando principalmente em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Queridos e queridas, alguns disclaimers em relação a este vídeo. Eu sou um cara que trabalho com podcast, gravo de vez em quando vídeos, mas eu não sei editar, né? Ou, na verdade, não é nem que eu não sei editar. As edições que eu faço ficam meio toscas. Então, vou pedir para vocês, né, neste momento especial, me darem um desconto. Vocês vão estar me vendo numa bola, né, com as estantes da minha casa ao fundo, e é da onde eu vou partir para a gente fazer essa correção. Então, assim, se eu tiver qualquer problema, de erro ou qualquer coisa, eu vou continuar o baile para a gente poder focar naquilo que é o nosso conteúdo. Não exatamente numa questão mais estética, e sim naquilo que eu preciso trocar de ideia com vocês. Tranquilo? Bom, deixa eu diminuir essa cara larga que vocês não merecem ver o tempo inteiro na tela de vocês, e a gente vai começar pelas questões 1, 2, 3 e 4, que são questões do Santo Agostinho, né, que foi o primeiro filósofo do qual a gente falou. E aqui eu vou usar, gente, um pouco do método que eu sempre proponho para que as pessoas usem quando se trata de falar em questões de humanas. Dá uma olhada no foco, é o nosso enunciado. E neste enunciado da questão número 1, a gente encontra o seguinte: considerando as afirmações acima, ou seja, está falando do texto, é correto afirmar. Gente, vou dar umas dicas para vocês, que é o seguinte: em hora de prova, não se esquenta se a prova vai ficar rabiscada, se não vai. A prova é sua, você pagou pela prova. Use-a do jeito que melhor te aprover. Se você quiser riscar, enfim, não tem problema, a prova é sua. Então, eu sempre faço como método rabiscar, marcar, para que a gente nunca perca questões por conta de desatenção ou coisas nesse sentido. Correto? Então, olha só. O que a questão está pedindo? Que a gente marque nessa alternativa aquilo que é correto. Então, ó, marca aí, é correto. E aí a gente volta para o nosso texto. Né? É um texto que temos o seguinte: segundo o texto abaixo de Santo Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hipona, vocês podem encontrar essas duas variações. Deus cria todas as coisas a partir de modelos imutáveis e eternos. Então, que são as ideias divinas, ou seja, está remetendo para o pensamento platônico, para as ideias que vêm do mundo das ideias, do mundo inteligível, né, de um outro lugar, que este mundo seria um mundo negativado, que é fruto e que traz para que a gente tenha ideias ilusórias e coisas nesse sentido. E aí a gente vai continuar o texto. Essas ideias são razões seminais, como também são chamadas, não existem um mundo à parte, independente de Deus, mas reside na própria mente do Criador. A mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia aquelas primeiras, divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas antes de serem criadas. Então, gente, basicamente o que o texto está cobrando para que a gente faça as nossas reflexões é sobre as origens das ideias e sobre a teoria da iluminação que a gente viu lá em Santo Agostinho, que é a ideia lá de que a verdade ela é eterna e está sempre estampada na nossa alma, na nossa mente, e que Deus vai iluminar, né, usando aquela metáfora que eu fiz lá em relação à tatuagem fluorescente, que ela vai brilhar quando tiver a luminosidade certa. Então, vamos para as nossas alternativas. Na letra A, a gente encontra o seguinte: que Agostinho de Hipona modifica certas ideias do cristianismo a fim de que ela seja concordante com a filosofia de Platão, que considerava a verdadeira. O que ele está querendo dizer aqui? Que a filosofia de Platão é superior ao cristianismo, logo,
Agostinho vai modificar o cristianismo para se adequar ao pensamento platônico? Não, está errado. Então, o que a gente faz com essa letra A? A gente joga fora. Não é isso. O que o nosso querido Agostinho faz é adequar esses processos. Mas a gente vai ver ao longo das nossas questões isso. Letra B. Uma crítica radical à filosofia platônica. Ou seja, ele está fazendo uma crítica dizendo que o platonismo é uma bosta, não serve para nada. Não é isso, está errado. Então, a gente joga a letra B fora. Na letra C, a gente encontra o seguinte. Ele pode perceber a influência da filosofia platônica sobre Agostinho? Sim, isso é verdade. Mas ela está modificada a fim de concordar com a doutrina cristã? Sim. Porque aqui a gente está percebendo que o que Agostinho está fazendo é colocar a função, colocar Deus como o criador dessas ideias eternas, coisa que não estava lá no Platão. Então, a princípio, essa questão está correta. E letra D, uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia em geral. O que está querendo dizer essa D? De que Agostinho não gosta de filosofia, o que não é verdade. Agostinho é um filósofo, eu diria até um dos maiores filósofos de todos os tempos. Então, gabarito é letra C de casa. Tranquilo? Vamos para a próxima? Na número 2, a gente encontra o seguinte. Vamos voltar ao método nosso de olhar o enunciado primeiro antes de ir para a nossa questão, olhar para o texto. Essa aqui eu vou arriscar, gente, que a gente vai conseguir responder sem necessariamente ler aquele textão lá do Agostinho. E o comando da questão, que é aquilo que está pedindo para a gente, isso aqui, pede o seguinte. Com base nos textos acima e seus conhecimentos sobre a obra de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, assinale a incorreta. Queridos e queridas, o que ele está pedindo para a gente marcar aqui não tem nada a ver com o conhecimento, com a filosofia do nosso amado Agostinho ou Agostinho de Hipona, Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Então vamos lá. Que é o seguinte, que Agostinho de Hipona criou a doutrina da iluminação ou teoria da iluminação, sim, iluminação divina, baseado na teoria da reminiscência, ou seja, a ideia do Platão. E aí, gente, eu vou jogar aqui para cima, vamos lá, e vou tirar a minha cara da frente de vocês. Conciliando de forma original a fé cristã e o pensamento filosófico? Sim, isso está correto. Mas repara, o que o autor está pedindo para que a gente marque é a incorreta e não a correta. Então, não é essa alternativa que a gente precisa marcar. Na letra B, a observação, a experimentação e a aplicação de princípios da geometria sobre os fenômenos naturais é uma das principais características da filosofia de Santo Agostinho. Gente, presta atenção. Falou em observação, experimentação, aplicação de geometria, isso não tem nada a ver com a filosofia platônica ou com a filosofia agostiniana. Essa coisa da observação, da experimentação, isso é muito da filosofia aristotélica, que não tem nada a ver com Platão e Agostinho. Então, essa está incorreta. Vamos para C? Conforme Agostinho de Hipona, a filosofia grega é instrumento útil para a fé cristã? Sim, é verdade. As verdades eternas e imutáveis que têm a sua sede em Deus só podem ser alcançadas pela iluminação divina, ou seja, se Deus conceder? Sim. Então, A, C e D estão corretas. Lembra que o comando de questão pede para que a gente assinale a alternativa que nada tem a ver com isso, que é a incorreta, e o gabarito é letra B de bola, B de Biel. Suave? Então, vamos, sem perder tempo, para a número 3. E a 3, gente, olha só, temos o seguinte comando de questão, mantendo o método que a gente faz primeiro lendo o comando. Olha só, para Agostinho não se deve atribuir o mal a Deus, ou não se deve atribuir a Deus a origem do mal, porque, ou seja, a gente vai marcar o porquê da origem do mal, como é que a gente entende. Vamos lembrar o seguinte, fazer uma pequena revisão rápida, sem precisar olhar o texto, essa questão aqui não precisa. Porque é o seguinte, gente, o Agostinho vai dizer que o mal não procede de Deus. Deus é bom e não criou o mal. O mal nada mais é do que um afastamento
do bem, bem com B maiúsculo, que nada mais é do que o Criador. Então, a gente está falando que o bem é Deus. Vamos analisar essas alternativas e ver em qual ela se encaixa melhor? Vamos lá. Na letra A, a gente tem o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Presta atenção. Existe algo que pode ser antes de Deus? Óbvio que não. Marca essa errada aí. Na letra B, o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus, ou seja, o mal não tem nada a ver com Deus, que é um processo que surge sem a anuência, sem o conhecimento de Deus. Vamos ver as próximas para ver se dá. Essa dá para isso cria uma dúvida, a gente fica naquela, será? Então vamos botar aí um ponto de interrogação. Na letra C, Deus apenas transforma a matéria, que é por natureza má. Gente, isso não tem nada a ver com a filosofia agostiniana. Afinal de contas, quem criou a natureza foi Deus. Se a natureza, ele não criou nada mal, então não é essa. Letra D, por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, que é mal. Presta atenção. Essa D aqui não podemos marcar, porque é o seguinte, o mal não é o oposto do bem, não tem essa coisa de uma oposição. O mal nada mais é do que o afastamento de Deus. Então não pode ser a letra D. Na letra E a gente encontra Deus se limita a administrar a dialética existente entre bem e o mal. Vocês entenderam alguma coisa? Provavelmente não, até porque isso não faz o menor sentido. O gabarito da D a letra E está incorreta. Então olha só, A, C, D e E não podem ser marcadas. Então, por eliminação, a gente marca como gabarito a letra B, que sim, o mal, segundo nosso querido Agostinho de Hipona, nada tem a ver com Deus. O mal é o afastamento de Deus. Ou seja, Deus não criou o mal, que era uma das principais questões filosóficas da época. Como que Deus, que é bom, criou o mal? Na verdade, não. Agostinho vai dizer que Deus não criou o mal, mas sim o afastamento de Deus, do bom, da verdade, que faz com que o ser humano e as outras pessoas, ou a natureza, enfim, se aproxime do mal. Tranquilo? Sem perder tempo, já vamos direto para número 4. E a gente aqui tem um modelo de questão que não é muito usual no Enem, que é aquela coisa de você analisar questões, mas como o objetivo aqui é uma fixação do exercício, acho que cabe a gente fazer essa questão. Então vamos lá. Nesse caso, o comando de questão é este AK, o primeiro parágrafo. Então vamos lê-lo. Para Santo Agostinho, fé e razão devem trabalhar conjunto e solidariamente para o esclarecimento da verdade. Como crente religioso, este está estabelecendo, retomando quem? Nosso querido Santo Agostinho, este religioso, não podia considerar uma coisa ou outra que não fosse a verdade cristã. Este sentido é correto afirmar, presta atenção. Então a gente vai marcar nas nossas questões aí a letra ou a alternativa correta. A gente vai marcar que está certa. E aí a gente vai ver. Na número 1 a gente encontra o seguinte: Santo Agostinho buscou gradativamente traçar fronteiras, ou seja, separar fé e razão. Não, ele achava que as duas coisas eram conciliáveis, eram importantes. Então, a número 1 está incorreta. Por consequência, a gente pode eliminar todas as que dizem que a 1 está verdadeira. Então, a gente já vai eliminando lá embaixo. A, C e D. Vamos subir. Na número 2, para Santo Agostinho, a razão é um obstáculo, presta atenção, é um obstáculo para o homem alcançar a fé? Não, a razão é importante para que o homem alcance a fé. Então, rapaziada, a gente tem aí uma situação onde esta 2 está incorreta também. Então, olha só, a gente pode também eliminar a alternativa que diz
porque a 2 está correta. Por óbvio, B a gente vai ter como gabarito a letra E, onde 3 e 4 estão corretas. E o que a gente vê lá? A fé orienta e ilumina a razão para conhecer a verdade? Verdade. A fé ajuda neste processo de iluminação e orientação da razão. E a gente tem o contraponto também, onde a razão iluminada pela fé ajuda a esclarecer pontos que a gente possa ter dificuldade no que se refere à fé. Logo, o gabarito da nossa questão é a de letra E. Rapaziada, espero que vocês estejam gostando desse modelo, né? Eu não sou youtuber, sou professor, mas acho que a gente quebra um galinho aí fazendo este tipo de atividade. Então, gabarito da número 4, letra E, a gente encerra aqui as questões de Santo Agostinho e agora a gente passa para ver as questões do nosso querido São Tomás de Aquino. Deixa eu jogar minha cara lá no canto, gente, para vocês lerem o texto. Então, vamos lá. Olha só. Lembrando, vamos para o nosso comando da questão, que é nesta aqui, a questão que é o nosso enunciado. A partir desta citação, a gente vai ter que voltar no texto. A melhor afirmativa, que melhor, presta atenção, que melhor. Gente, toda vez que vocês virem que melhor expressa, a gente pode ter claro que é o seguinte, que a gente pode encontrar uma ou duas alternativas que tem coisas que a gente poderia encaixar como sendo questões corretas. Então, a gente vai ter um esforço extra nessa questão para perceber qual que é a mais próxima da filosofia de São Tomás de Aquino. Vamos lá o texto? Então, olha só. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi aqui está retomando o quê, gente? Contribuição. Foi a contribuição. Então, para a gente não repetir contribuição, a gente bota a, e aí está retomando contribuição. Isso é um mecanismo, um jeito de se escrever, que a gente chama de um elemento coesivo anafórico. Ele está retomando aquilo que tem lá. Então, olha só, foi a contribuição. Então, em vez de botar contribuição, a gente bota a e a gente continua a frase. Foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, ou seja, questões de pensar a natureza e por aí vai. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. Uma, a primeira, refere-se a verdades da revelação que a razão não consegue alcançar. Ou seja, ele está dizendo, olha, tem coisas que a minha visão, a minha capacidade de pensamento não chega. E isso cabe a Deus explicar via fé. Como é o caso, ele está dizendo aqui do fato de Deus ser uno e trino. Aquele papo do seguinte, Deus é um indivíduo, uma pessoa, só existe um único Deus. O cristianismo é uma religião monoteísta. Entretanto, a gente tem um problema estrutural que é o seguinte, no cristianismo se consolidou a ideia de que Deus é uno e trino, ou seja, que Deus é um composto de 3 pessoas. É meio estranha essa explicação, mas é assim que funciona. Então, ó, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são Deus. Ou os 3 fazem parte da pessoa de Deus. O Pai, que é o Criador, Jesus, que foi o libertador da humanidade, e o Espírito Santo, que foi aquele que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mandou, vem para consolar e orientar as pessoas. Bom, vamos parar por aqui, porque a aula não é de religião, não é de teologia, a aula é de filosofia. Então, é essa brincadeira com o Deus unitrino. E a segunda é aquelas modalidades, aqueles tipos de verdade que a razão, a nossa capacidade de pensar pode atingir. Como, por exemplo, por que Deus existe? Tranquilo? Então, vamos lá. O que melhor expressa o pensamento de Santo Agostinho? De São Tomás de Aquino. Então, vamos lá. Letra A. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade? Não, a razão também. Ou seja, a partir do pensamento, o cara vai elaborar questões sobre isso. Letra B.
o ser humano só alcança o conhecimento através da revelação da verdade, ou seja, a partir da fé que Deus dá. Não, nós seres humanos podemos chegar à conclusão de verdade de fé. Então a letra B está incorreta. Letra C, mesmo limitada, ele está dizendo que a razão humana é bacana, mas não é tudo isso não é essa Coca-Cola toda. A razão humana é capaz de alcançar certas verdades por meios naturais, ou seja, a partir da forma de pensar. Sim, isso é uma das coisas que a gente pode pensar no pensamento do nosso querido Tomás de Aquino. Então, a C está correta. Na letra D, a filosofia é capaz de todas as verdades da fé. Vamos lembrar que é o seguinte, filosofia para São Tomás de Aquino é aquilo que é produzido pela fé, pela nossa razão, em matéria de natureza, de questões que não têm nada a ver com a fé, ou que tem um ponto diferente. Então, não é a filosofia que alcança todas as verdades. A verdade de fé vai ser feita pela teologia, ou seja, a filosofia não alcança tudo isso. Logo, o gabarito, a letra D, está incorreta. E na letra E, Deus diz o seguinte, Deus é um ser absolutamente misterioso, e o ser humano nada pode conhecer dele, ou seja, Deus é um ser insondável que a gente não pode conhecer? Não. Nem Agostinho, nem Tomás de Aquino acreditavam nisso. Logo, o gabarito está incorreto. A única que se aproxima dessa é a letra C, de casa C de Cristo. Então, o gabarito da número 5 é a letra C. Tranquilo? Vamos então agora para número 6, é uma questão antiga, de um modelo antigo do Enem, que não é muito mais comum, mas é um modelo Enem, então acho bacana que vocês tivessem contato com outras formas ou outras possibilidades de formular o texto, formular questões. Isso enriquece a nossa capacidade de fazer, de produzir e de, enfim, acertar questões. Vamos lá. No comando da questão está dizendo o seguinte, refletindo sobre o texto, é correto afirmar, ou seja, a gente tem que ver aquilo que o texto 1 e o texto 2 dizem. Então vamos lá, no texto de número 1 a gente tem o seguinte, tomar uma aguinha, vamos lá. De modo particular, quero encorajar os crentes. Gente, vamos lembrar o seguinte, crente é aquele que acredita em algo. Aqui no Brasil, que por questões muito diferentes, a gente passou a usar a palavra crente como sinônimo de um grupo específico do cristianismo, que é o protestantismo de matriz pentecostal, que crente não é nem necessariamente o protestante histórico, não. É o pentecostal. Então vamos lá. Os crentes empenhados no campo da filosofia para que ilumine os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício da razão, que se torna cada vez mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. O que esse texto vem do nosso ex-papa, hoje Santo João Paulo II, na carta Fides in Ration aos bispos da Igreja Católica de 1998. E o que esse texto, vocês não precisam saber nada disso, mas é só para vocês centralizarem, é um documento do João Paulo II dizendo, olha, fé e razão têm que andar juntas, que uma vai orientar e vai ajudar a outra. A crença a partir da fé, da razão, a nossa capacidade de pensar, vai criar formas de a gente entender a fé. Então, queridos e queridas, a 1 está dizendo isso, que fé e razão andam juntas. Na 2, a gente tem uma frase de Santo Tomás de Aquino, que é a seguinte, as verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. O que ele está querendo dizer com isso? Que a nossa capacidade de pensar não contradiz a fé, e nem a fé contradiz essas coisas. As coisas andam juntas. Então vamos ver aí o que a nossa questão está pedindo. Na letra A, a gente tem o seguinte, a encíclica papal está em contradição, ou seja, as duas não estão falando que as duas coisas estão juntas. Logo, o gabarito está incorreto. Beleza? Vamos para B.
A encíclica papal procura complementar, presta atenção, complementar é dizer o seguinte, está emendando aquilo que São Tomás de Aquino acreditava, pois eles colocavam a razão acima da fé? Não, para eles são complementares, mas não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Pelo menos o São Tomás de Aquino não acreditava nisso. Ele acredita que as duas vias são formas de entender verdades da fé. Logo, a B está incorreta. Letra C. A igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de Dom Paulo II. Isso não faz o menor sentido. Então, joga fora. Letra D. O pensamento teológico teve influência na Idade Média, mas hoje em dia não tem qualquer relação com o pensamento filosófico? Não, gente. Até hoje, se a gente for para pensar, padres, acho que foi a Nicole que comentou e falou a respeito dessa questão da formação de padres, né? Os padres se formam tanto em filosofia e teologia, e é nessa ordem. O cara vai lá, faz a graduação em filosofia e depois faz a graduação em teologia como formação básica para atuação como padre. Então, não tem esse papo de que hoje não tem importância. Logo, a gente, por eliminação, a gente tem o seguinte. Na número 6, o seguinte. Tanto a encíclica papal, os documentos do João Paulo II, quanto a frase de São Tomás de Aquino tentam conciliar os pensamentos entre fé e razão. Sim, é exatamente isso. E é essa teologia que a Igreja Católica usa, pelo menos nos últimos 400 anos. Né? Uma coisa onde São Tomás de Aquino é extremamente importante para a teologia feita no interior da Igreja Católica. Logo, o gabarito da número 6 é a letra E. Vamos para 7? Deixa eu tirar essa minha cara redonda aqui da frente do texto, jogar aqui para o ladinho para vocês continuarem. Então, olha só. Essa questão veio da Universidade Federal de Uberlândia, um modelo antigo de vestibular, mas é bom para a gente fixar o nosso conteúdo. Vamos lá? Na número 7, a gente tem o seguinte. É correto afirmar, segundo este texto, que... Então, a gente tem que ir lá dar uma lidinha no texto do nosso querido Humberto Eco. Considere o seguinte texto sobre Tomás de Aquino. Fique claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, ou seja, ele está pegando o cristianismo e transformando numa versão aristotélica. Não é isso. É o contrário. Cristianiza o Aristóteles, ou seja, ele está pegando partes do pensamento aristotélico e transformando e adequando ao pensamento cristão. Fique claro que ele nunca pensou que, com razão, pudesse entender tudo. Ou seja, a razão não dá. Muitas vezes tem coisas que a razão não alcança. Ele continuou acreditando que tudo se compreende pela fé. Só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão e que, portanto, era possível dar-se ao luxo de raciocinar saindo do universo da alucinação. Ou seja, ele está falando que fé e razão andam juntas, são vias paralelas para a produção da verdade, para chegar à verdade da fé. Sendo desse jeito, vamos para os nossos textos. Na letra A gente tem o seguinte. Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica para as certezas da fé. Por exemplo, a questão da existência de Deus, gente, desculpa, soluço, né? Soluço é um bagulho brabo, mas vamos lá. Uma prova científica, ou seja, provou, pegou lá um troço, misturou dois compostos químicos e comprovou que Deus existe? Não. A comprovação feita por São Tomás de Aquino nos textos dele, a gente viu na nossa aula, são meditações, são comprovações racionais, ou seja, ele vai retomando e dizendo, olha, para isso acontecer, é necessário que algo tenha antes. E ele vai conectando esses pontos a Deus. Não quer dizer que ele provou racionalmente ou empiricamente, com pesquisa, com experimentação. Isso. Então, a letra A está incorreta. Na letra B,
a gente tem o seguinte: São Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros de Aristóteles e mostrar que ela é incompatível? Não. Ele está pegando o que o Aristóteles fala das causas, de como pesquisar, de levar em conta o mundo material e está levando isso para pensar o cristianismo. Então, a B está incorreta. Letra C. Os estudos da filosofia de Aristóteles levou São Tomás de Aquino a rejeitar as verdades da fé? Não, ele não rejeitou nada. O que ele está querendo dizer é que eles são coisas complementares. Logo, o gabarito é este AK, o de letra D. A filosofia e a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é a conciliação da filosofia com as certezas da verdade da fé. Ou seja, é a certeza é a possibilidade de conciliar fé e razão como coisas próximas e possíveis de serem conciliadas. Logo, o gabarito é letra D. Vamos para 8? Na 8, queridos e queridas, a gente tem o seguinte. Vamos para o comando? Olha o comando de questão. Para Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova. Queridos, olha só. Essa aqui a gente tem dois caminhos. A gente pode fazer direto, e é o caminho que eu vou escolher para esse vídeo ficar mais ou menos próximo a 30 minutos, para não escapar muito. Mas se você haver necessidade, eu acho que pode ser um caminho também para pensar o nosso texto. Então, vamos lá. Na número A, não, desculpa, gente, brincadeira, né? Mas na letra A a gente tem o seguinte: que São Tomás de Aquino provou a existência de Deus por meios metafísicos. Gente, metafísico é coisa que está fora da física, que não tem nada a ver com a matéria. Não. O que o São Tomás de Aquino está fazendo é exatamente o contrário. Ele está pensando o seguinte: para as coisas se movimentarem, o movimento tem que ser dado por alguém. Por exemplo, então está tudo parado. Para começar, alguém tem que dar um primeiro pontapé. E esse pontapé inicial, esse primeiro motor, esse primeiro movimento vai ser a primeira prova ou a primeira via de explicar a existência de Deus. Logo, não tem nada a ver com metafísico, fora da física, não. É coisa da física mesmo, da natureza mesmo. Logo, a letra A está incorreta. Na letra B, por meio do movimento que existe no universo, na medida que todo movimento tem que ter uma causa exterior ao ser que está em movimento, ou seja, alguém tem que empurrar o outro para poder se movimentar? Sim. Então, essa aí é possível da gente marcar, porque é o seguinte, queridos, nada se movimenta se alguém não empregar força. Por exemplo, se eu largar esse mouse parado em cima da mesa e não movimentar nunca mais, ele vai ficar parado e nunca mais vai ser movimentado. Então, precisa de uma primeira força para movimentar. E a força que dá esse start na origem do universo é Deus, segundo a filosofia do nosso querido São Tomás de Aquino. Letra C. Apenas pela fé, a razão é mero instrumento acessório e dispensável? Não, gente. A fé é importantíssima para a gente entender este processo. Então, a C está incorreta. A razão é super importante. E, por último, na letra D, é como um exercício retórico, ou seja, que ele provou só no argumento, no jeito como ele construiu os argumentos, não. Ele foi buscar questões como o movimento, como ter sido Deus o primeiro motor que movimentou e criou tudo. A gente vai ter lá, acho que eu estou na dúvida se é a terceira ou a quarta via racional de dizer que as coisas têm graus diferentes de perfeição, mas alguém para criar coisas com graus diferentes de perfeição tem que ser perfeito ou uma perfeição absoluta. E o único que é perfeito de forma absoluta é Deus. Logo, o gabarito da nossa questão é de letra B. Então, queridos, o gabarito é letra B. A gente está aqui no nosso 8º exercício. Vou agradecer a vocês pela paciência, né, de vocês estarem aí me vendo falar por 35 minutos, mas eu agradeço. Peço para que vocês, se tiverem dúvidas, questões, botem aí nos comentários do canal no YouTube. Não vai estar disponível para todo mundo, mas se vocês quiserem passar para alguém,
quiser fazer essa lista de exercício, só compartilhar o link, porque ele vai estar num link não listado. Então, só vai acessar quem tiver o link. Então, dúvidas, questões, coloquem cá no campo aí de comentários do meu canal no YouTube, que é basicamente para postar de vez em quando algumas coisas como esta. Então, no mais, fica um beijo, um abraço, um aperto de mão e vejo vocês na próxima aula de filosofia lá no nosso PPV SSMA. Beijo, valeu, tchau, tchau.